Para fazer um casaco para uma criança de 4 a 5 anos, estou usando agulha 6. E sempre nos rótulos dos fios, vem especificando o tamanho da agulha a ser usada, né? Então, vocês procuram um compatível com agulha 5 ou 6. No caso de fazer com lã bebê, pode usar com 2 fios juntos, porque ela é mais fina. Aí, eu vou colocar 32 pontos na agulha. Depois que eu coloquei os 32 pontos, vou trabalhar só em ponto tricô por 8 carreiras, que formarão 4 cordões em tricô. Depois que eu fiz os 4 cordões em tricô, eu vou trabalhar 27 pontos em ponto meia e 5 em tricô, que é para fazer a borda do abotoamento. Então, vou fazer assim, 27,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Volto o fiozinho e faço 5 pontos em tricô. Avesso sempre só em tricô. Essa variação só vai ser na frente do trabalho. Terminando o avesso só em tricô, vou voltar o trabalho, vou fazer novamente 27,5 e 5 tricô. Vou fazendo assim até completar 5 cordõezinhos em tricô para fazer a primeira casa. Depois que eu fiz, além do barradinho, 5 cordõezinhos em tricô, o restante meia, lembrando que o avesso sempre é só em tricô os 32 pontos. Então, eu vou fazer assim para a primeira casa. Trabalho 2 tricô, dou uma laçada na agulha e pego 2 juntos em tricô. E trabalho o último em tricô. Já para fazer a primeira casinha. E trabalho o avesso todo sempre em tricô. A laçada e todos os pontos da mesma forma. Depois que eu fiz a primeira casa, eu trabalho mais 5 cordõezinhos em tricô e vou fazer a segunda casa. Da mesma forma que a primeira. 2 tricô, uma laçada, pego 2 pontos juntos e um tricô. Vou fazendo assim, mais 5 cordões, outra casa, até completar 23 centímetros do início do trabalho, nesta parte. Depois que eu trabalhei 23 centímetros do início do trabalho, coube 4 casinhas pro botão. Nesta parte, eu vou fazer
diferente aqui. Vou fazer o barra 1 por 1 nesta parte e vou continuar com a borda do abotoamento. Então, eu vou fazer a barra 1 por 1, conservando esses 5 pontos de borda em tricô. Para dar certo, que este antes dos 5 pontos eu quero que ele fique em meia, fazendo a continha aqui, eu vou começar em meia também, que daí eu falei assim, meia tricô, meia tricô, meia tricô, meia tricô. Fui falando assim até chegar aqui em meia, bem nesse anterior aos 5, para poder ficar um trabalho bem bonito. Começando então o ponto barra 1 por 1, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, terminando a carreira, um tricô, um meia e os 5 pontinhos de borda. No avesso, volto o trabalho aqui, faço os 5 pontinhos de borda e vou continuar em ponto barra, seguindo o ponto como se apresenta. Onde era meia, virou tricô. Então, eu faço um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, e vou seguindo assim até o final da carreira. Vou trabalhando assim em ponto barra nesta parte, respeitando os 5 pontinhos de borda e continuando contando os 5 cordõezinhos e fazendo mais uma casa, que vai dar para fazer mais uma. Depois que eu trabalhei 9 centímetros neste ponto barra, do começo do ponto barra, somou 1, 2, 3, 4, 5 casas pro botão. Agora eu vou fazer a curvatura do decote. Para fazer essa curvinha do decote, eu vou arrematar 9 pontos. Pego 2, devolvo 1, 2, devolvo 1 e vou assim até completar 9 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E continuo a carreira no ponto barra. Terminando a carreira no ponto barra, volto fazendo um ponto barra para continuar fazendo o decote. Então, essa carreira eu vou fazendo meia, tricô, meia, até o final. Chegando no final da carreira, faltando 2 pontinhos, eu pego os 2 juntos e conto uma vez, que eu vou ter que fazer isso 3 vezes. Então, uma vez, a volta, volto, ponto barra em toda a carreira, até o fim. Terminando a carreira, volto,
novamente, fazendo ponto barra, um tricô, meia, até o final, para eliminar mais dois. Chegando no final da carreira, pego os dois últimos juntos novamente. Como esse penúltimo tá em meia, eu vou pegar ele em meia. Tanto faz pegar tricô em meia, o importante é que pega os dois juntos. E volto trabalhando no avesso, no ponto barra. Um tricô, um tricô, um meia, até o final da carreira. Terminando a carreira, voltando novamente, fazendo ponto barra até o final. Chegando no final da carreira, pego os dois juntos. Na verdade, eu pego os dois juntos e é eliminado um. Então, eu cheguei no fim da diminuição. Recapitulando, eliminei 9 de uma vez só, depois um numa carreira, outro noutra carreira e o terceiro. E agora eu sigo em frente até completar 14 centímetros do começo do ponto barra. Então, esta parte fica assim, depois de pronta. 5 casas pro botão, a curva do decote. Com este ponto barra dá esse efeito aqui para fazer a cava. E fica 20 pontos na agulha. O fio ficou aqui para mim, mas se por acaso de vocês ficar nesta ponta, o importante é igualar as duas partes, como eu vou fazer agora daqui para frente. Fiz a segunda parte igualzinha. Até coloquei nesta outra agulha minha reservada aqui. E a única diferença é que esta parte não tem a casa pro botão, que é onde vai ser pregado os botões. E a borda é do lado contrário dessa daqui, de modo que fique assim, uma em cima da outra, para ficar assim. Então, deste lado eu faço o meia e a borda. Aqui eu faço a borda e o meia. Prestar bem atenção nessa hora, para que fique desse jeito o casaquinho. Aqui em cima tá igualado as duas partes. Agora, eu vou fazer uma montagem de ponto aqui no meio, para poder unir um ombro ao outro, para continuar a costa. O importante é tá desta forma, um ombro aqui, outro ali. O meu fio ficou aqui, então, como tá aqui, eu já vou continuar colocando os pontos. Mas se por acaso o de vocês ficarem aqui, aqui, não tem problema. Vocês amarra, se o fio não tiver aqui, amarra um fiozinho para poder complementar esta parte, porque o objetivo é formar uma parte só. Então, eu vou fazer assim, neste meu que já tá o fiozinho, eu vou colocar 15 pontos. Então, eu vou pôr daquela forma bem simples, dou uma volta no dedo, encaixo aqui e puxo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
Colocado esses pontos na agulha, eu já coloquei esse aqui neste sentido, já para facilitar para eu transportar esses pontos tudo para uma agulha só. Então, simplesmente eu vou passar para cá, ignorando esse aqui, depois eu arremato. Porque senão, se eu trabalhar ele, vai ficar uma carreira a mais, vai ficar desigual. Então, eu vou somente colocando os pontos numa agulha só. Como o meu fio da outra já estava aqui, eu vou trabalhar com ele. Tá amarrado. Se acaso no de vocês não estiver, não tem problema. Basta amarrar um fiozinho aqui para poder trabalhar todos os pontos agora para fazer a parte da costa. Então, o trabalho ficou assim. Esse fio aqui depois arremata, não tem importância. Então, eu vou trabalhar em ponto barra em todos os pontos como se apresenta. Então, tá assim, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira, trabalhando também esses daqui que eu coloquei no meio da mesma forma em ponto barra. Terminei a primeira carreira, que eu une os dois ombros com a parte do pescoço. É meio chatinho de fazer esta parte, porque tem que dar uma puxadinha assim para ficar o mais certinho possível, que é só na primeira que tem essa dificuldade. Então, aqui é a parte do avesso da blusa, né? Tanto faz o avesso ou direito, o importante é este efeito. Aí eu vou virar ele e mostrar para vocês o direito do trabalho, né? Já unindo as duas partes. Agora, eu vou continuar em ponto barra em todos os pontos, porque eu vou fazer a parte da costa. Ela vai ficar meio parecida com a frente, com a diferença que não vai ter abertura, vai ser só inteiriço aqui na costa. Trabalhei 14 centímetros em ponto barra para a pala da costa. Agora, eu vou continuar os 23 centímetros, igual eu fiz na frente, em ponto tricô no avesso, meia no direito, por 23 centímetros. Fiz 23 centímetros da costa, em ponto meia, no direito, tricô no avesso. Vou finalizar fazendo os cordões de tricô. Faço 8 carreiras em ponto tricô no direito e no avesso, que vão formar os 4 cordões. Fiz os 4 cordões em tricô. Agora, na 8ª carreira, eu já posso arrematar todos os pontos. Pego 2, devolvo 1, 2, devolvo 1, até o final da carreira. Para fazer a manga, eu vou pegar os pontos aqui nesta parte do sanfonado, entre a parte da costa e a parte da frente. E eu preciso pegar 40 pontos. Então, eu pego o fiozinho, conto 1, 2, 3, 4,
5, 6 pontinhos abaixo do sanfonado, pego bem no nó, trago aqui pra dentro o fiozinho, dou um nó e vou começar a pegar os pontos. Então, eu ponho a agulha aqui, trago ele pra dentro, vou no outro nozinho, pego aqui, trago ele pra dentro. Pego aqui, trago pra dentro. E vou assim, até chegar aqui no canelado, aqui nesse, onde que tem o ponto barra. Quando chegar aqui, eu vou procurar pegar no nozinho, que forma esses nozinhos aqui. Então, eu vou pegar, para pegar de dois assim, para não ficar furo. Trago pra dentro, vou no outro nó, trago pra dentro, e vou pegando os pontinhos assim. Só nesta parte que é meio chatinho, mas depois simplifica tudo. Então, eu vou trazendo assim, sempre pegando no nozinho. Até completar 40 pontos na agulha. Peguei os 40 pontos, passando um pouquinho aqui, desta parte do ponto barra, e aqui também, passando um pouquinho para dar os 40 pontos. Trabalhei 21 centímetros nos 40 pontos para fazer a manga. Agora eu vou fazer uma redução de pontos para fazer o punho da manga. Então, eu vou fazer assim. Trabalho um tricô, 2 pontos pegados juntos. Um tricô, 2 juntos. Um tricô, 2 juntos. Um tricô, e vou fazendo assim até o final da carreira. Com a redução dos pontos, sobraram 27 pontos na agulha. E agora eu vou trabalhar em ponto barra, um tricô, um meia. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. E vou fazer assim, um tricô, um meia, acompanhando os pontos na parte do avesso, para ficar ponto barra por 7 carreiras. Aí eu vou arrematar na 8ª. Então, eu faço assim, o primeiro ponto está em meia, então eu trabalho ele meia, deixo ele aqui na agulha, faço o próximo, que é o tricô, trabalho em tricô. Ficaram 2, pego este primeiro, derrubo em cima deste que eu trabalhei, fico aqui na agulha. O próximo é em meia, trabalho ele em meia, ficaram 2, pego esse de trás, passo por cima deste meia. O próximo é tricô, eu faço ele em tricô, pego esse que tá aqui e passo por cima dele. O próximo tá em meia, trabalho em meia, pego esse pontinho que tá atrás aqui, passo por cima dele. O próximo tá em tricô e vou assim até o final da carreira. Terminei o arremate da manga com essa técnica, que fica um pouco mais flexível, muito usada em decote, para não ficar justo na hora de colocar a peça. Se tiver alguma dificuldade, alguém principiante,
Pode fazer pegando 2 tricô, devolvendo um, que também vai dar certo. Depois que eu fiz todas as partes da blusa, eu vou costurar. Para costurar, sempre do lado direito do trabalho, pegando um nozinho de um lado, nozinho do outro, e vou fazendo assim, da melhor maneira possível. Trabalhando um lado, o outro. Quando chega aqui no ponto da parte do meia, pega assim, nos nozinhos para dar firmeza. No outro nozinho. Pegando de lado. E vou levando assim até o final. Na verdade, eu aconselho a costurar de baixo para cima. Depois, começar da manga, trazendo aqui para dentro, para fazer o arremate dos fios aqui, para ficar bem perceptível e ficar um bom trabalho. Costura esse lado e costuro o outro. Costurei todo o casaquinho, ficou uma boa costura. No direito fica assim, quase não aparece. No avesso fica aqui, esse acabamentinho bem feitinho. E agora eu vou fazer o decote. Para fazer o decote, eu vou amarrar um fiozinho e vou pegar os pontos novamente. Para terminar esta parte da gola. Então, eu pego um pontinho, vou pegando esses pontinhos aqui, trazendo na agulha. Vou fazendo assim, na volta toda. Pegando nessas alcinhas. Quando chegar nesta parte aqui que faz a curva, fica meio irregular pra gente pegar. Mas a gente vai pegando assim, o mais pertinho possível. Pra ficar um bom trabalho. Peguei 56 pontos na agulha. Pode ser que vocês consigam pegar um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso aqui não importa. O importante é que os pontos fiquem bem pertinho assim um do outro. Aí, eu fiz com uma agulha mais fina para facilitar a pega dos pontos. E agora eu vou voltar na agulha que eu estava trabalhando. Para seguir a casa aqui, eu acho que cabe mais uma casinha aqui, senão vai ficar muito aberto a blusinha. Eu vou fazer a mesma coisa, na mesma altura eu vou fazer uma casa. Então, eu vou fazer 2 tricô, uma laçada, pego 2 juntos, só para fazer um furinho da casa aqui. E sigo reto, trabalhando com a agulha que eu já estava trabalhando o trabalho todo. Só em ponto tricô.
Depois que eu fiz aquela carreira em tricô que eu fiz a casa, eu vou fazer a próxima carreira em pontinho barra, um tricô, um meia. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final. Faço a próxima carreira também em ponto barra, um tricô, um meia. Para fazer o arremate do decote, eu vou trabalhar com uma técnica para ficar mais elástico nesta parte. Então, eu faço um tricô, que é o que está na agulha, um tricô. Aí, o próximo é em meia, eu trabalho ele em meia. E pego esse de trás que eu já tinha feito em tricô e passo por cima deste meia. Aí, o próximo é tricô, eu faço ele em tricô. Pego esse que tá aqui na agulha, aqui, passo por cima desse que eu fiz em tricô. Sempre fica um ponto nesta agulha aqui. O próximo é em meia. Faço ele em meia. Pego este ponto que tá aqui. Passo por cima. O próximo é em tricô. Eu faço ele em tricô. Pego de trás, passo por cima. Dá um pouco de trabalho, mas esta forma ele fica mais flexível, mais elástico, não segura tanto. Se a pessoa tiver dificuldade, pode continuar, pode fazer daquele jeito lá, que pega dois, devolve um, que dá certo também, mesma coisa. Faz assim até o final da carreira. O casaquinho pronto fica assim. Na revista que eu tirei as medidas, fala que é para uma criança de 5 anos. Mas como criança varia muito de tamanho, altura, tudo, eu acredito que é só tirando as medidas mesmo para ver com exatidão. Pode ser que sirva para criança maior, de 6 anos, pode ser que sirva para criança de 3, depende muito então do tamanho da criança. De comprimento, mediu 38 centímetros, de largura mais ou menos 35. A manga mediu mais ou menos 26 centímetros, sendo que pode ser feita mais comprida, depende muito do gosto de cada pessoa, da vontade de cada pessoa de fazer maior ou menor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e bom trabalho a todos.